Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a região Centro-Sul, os seus aspectos econômicos. Lembrando que a região Centro-Sul é o mais importante complexo regional do Brasil, ou seja, a região geoeconômica de maior desenvolvimento econômico. E vamos começar o nosso encontro falando sobre as atividades agrárias. O Centro-Sul do Brasil reúne os mais modernos complexos agroindustriais do Brasil. Lembrando que complexos agroindustriais correspondem a uma extensa cadeia produtiva que se inicia com os bancos, de onde provém as linhas de financiamento, as indústrias que produzem os implementos e insumos agrícolas, as empresas rurais que, com esses recursos provenientes dos bancos, compram os insumos e os implementos agrícolas para produzirem produtos agroindustriais que serão destinados a outros segmentos da indústria que irão beneficiar tais produtos, como, por exemplo, as indústrias alimentícias, as indústrias de óleos vegetais, as indústrias de bebidas, enfim. Então, o Centro-Sul do Brasil reúne as mais importantes empresas rurais desse país. É uma região onde o agronegócio se desenvolveu muito e tem sido um motor que tem permitido não só o desenvolvimento regional, como também o desenvolvimento de inúmeras cidades localizadas na região. Então, quando você fala sobre a região Centro-Sul, há de se destacar que nas médias e grandes propriedades rurais, principalmente nesses estabelecimentos rurais, nós temos uma agricultura empresarial destinada não só a atender às necessidades do mercado interno, como prioritariamente vender os seus produtos para o mercado internacional. O Brasil é um dos mais importantes produtores mundiais de alimentos e a região Centro-Sul é o complexo regional brasileiro de onde provém a maior parte dessa produção. Então, quando você fala em produtos agroindustriais, temos que destacar a soja, que hoje é o principal produto do agronegócio brasileiro, o milho, o café, o algodão, a cana-de-açúcar, a laranja, o trigo e tantos outros produtos que fazem da nossa região o principal polo de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Além da agricultura comercial, nós também devemos destacar a chamada agricultura familiar, de onde provém a maior parte dos alimentos básicos que abastecem os mercados consumidores urbanos. Lembrando que na região Centro-Sul do Brasil temos a maior concentração da população brasileira. Além da agricultura, temos a pecuária extensiva. O Centro-Sul do Brasil é a principal área de criação do nosso país. E quando a gente fala em pecuária, normalmente se dá maior ênfase à criação do gado bovino. Então, boa parte do rebanho brasileiro se encontra nos estados da região Centro-Sul. Aqui no Brasil prevalece
a chamada pecuária extensiva, ou seja, o gado criado solto. Todavia, mesmo nas áreas onde a pecuária extensiva se estabelece, nas últimas décadas, novas técnicas foram sendo introduzidas. Então, a produtividade aumentou de forma significativa. Então, nós temos o cruzamento, de raças para obter um plantel com maior índice de produtividade de carne e de leite. Você tem o acompanhamento veterinário do rebanho, inclusive a vacinação que é obrigatória em relação a determinadas zoonoses que afetam a criação. Nós temos também, além do acompanhamento veterinário, o fornecimento de rações balanceadas para que o gado possa obter um ganho de peso mais rápido, enfim. E, além da pecuária extensiva, há de se destacar também a criação intensiva, se bem que a pecuária intensiva no Brasil ela não é tão difundida, mas existem fazendas, inclusive lá em São Paulo, tradicionais, que praticam a chamada invernada, que são fazendas especializadas na engorda do gado. Em São Paulo nós temos muitos abatedouros, a região de Barretos é uma região tradicionalmente vinculada à criação extensiva de gado, enfim. E quando você fala em criação, há de se destacar que a pecuária está presente em todas as unidades da Federação da Região Centro-Sul, sem exceção. Mas algumas áreas específicas se destacam mais, como, por exemplo, a Campanha Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, a região dos Pampas, que é uma área tradicionalmente vinculada à pecuária, os campos de vacaria do Mato Grosso do Sul, a região do Pantanal mato-grossense, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso, a região do Triângulo Mineiro, a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, tanto paulista como fluminense, que é uma importante bacia leiteira, a região de Araras, em São Paulo, que também é uma importante bacia leiteira. Enfim, existem várias áreas na região Centro-Sul que se destacam na criação do gado bovino. Agora, há de se destacar também outros rebanhos que são criados, o rebanho suíno ele se concentra muito lá no sul do Brasil, inclusive onde estão localizados importantes frigoríficos. O rebanho ovino também se destaca muito no sul, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos também a criação de aves. O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de aves e boa parte das granjas brasileiras se concentram aqui na região Centro-Sul, produzindo não só ovos e carnes para abastecer o mercado consumidor interno do Centro-Sul, como também exportando para vários países do mundo. Aqui nós temos a parte extrativa. Eu dei uma ênfase à região do quadrilátero ferrífero, localizada em Minas Gerais, por se tratar de uma das mais importantes províncias minerais existentes no território brasileiro. No quadrilátero ferrífero, nós temos os vértices localizados, por exemplo, em Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. E essa região é uma das mais importantes regiões produtoras de minério de ferro, não só do Brasil, como também do mundo. Essa área do quadrilátero ferrífero, além de produzir minério de ferro, produz também o manganês. Esses dois minérios são utilizados em conjunto para a produção do aço. Em razão da presença de grandes reservas de minério de ferro na região, nós temos que destacar o fato da região Centro-Sul concentrar a maior parte do parque siderúrgico brasileiro. O estado de Minas Gerais, por exemplo, possui inúmeras usinas siderúrgicas. A Mendes Júnior, Juiz de Fora, a Mannesmann, a Belgo Mineira, a Uzi Minas, a Aço Minas são exemplos de grandes siderúrgicas localizadas no estado de Minas Gerais. Além
claro, aqui do Rio de Janeiro, com a CSN Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, na cidade do Rio de Janeiro, no Distrito Industrial de Santa Cruz, enfim, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, lá no Espírito Santo. Esse minério de ferro produzido na região do quadrilátero ferrífero, pela Vale SA, é também exportado para vários países do mundo. Essa produção mineral é transportada por dois eixos principais. A estrada de ferro Vitória-Minas, que leva o minério produzido no quadrilátero ferrífero para os portos de Vitória e Tubarão, e a estrada de ferro Central do Brasil, que traz esse minério produzido para o porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, de onde também segue com destino a vários países do mundo. Destacamos também, na região Centro-Sul, a produção de petróleo e gás natural. A maior parte da produção de petróleo e gás natural e as maiores reservas brasileiras se encontram na região Centro-Sul, principalmente no Sudeste, onde nós temos aqui a Bacia de Santos, que pega parte do litoral de São Paulo e parte do litoral do Rio de Janeiro, a Bacia de Campos, que pega o norte do litoral do Rio de Janeiro, e a Bacia do Espírito Santo, que só aparece um pedacinho aqui no mapa, localizada no Espírito Santo. Além dessas três grandes bacias, há de se destacar a Bacia do Pré-Sal, que se estende do Espírito Santo até Santa Catarina. Na Bacia do Pré-Sal, que está aqui assinalada numa tonalidade azul mais escura, nós temos as maiores reservas identificadas de petróleo do Brasil. E essa região é hoje responsável por mais de 50% da produção brasileira de petróleo. Sendo assim, a região Centro-Sul também se destaca na produção de hidrocarbonetos, que tem sido um recurso de suma importância para estimular, impulsionar o desenvolvimento econômico regional. Aqui nós temos um recorte para mostrar a vocês a camada do pré-sal. Então, na verdade, nós temos a água do mar. Abaixo da superfície oceânica, lá no fundo do mar, nós vamos encontrar a primeira camada de sedimentos, que nós chamamos camada do pós-sal. Aí na camada do pós-sal se produz petróleo e gás. Inclusive, quando o petróleo foi descoberto na Bacia de Campos, na década de 1970, ele foi descoberto na camada do pós-sal. Então, boa parte do petróleo que nós produzíamos até recentemente era proveniente da camada do pós-sal. Mas, com a descoberta dos grandes reservatórios do pré-sal, esta região passou a ser mais importante, detendo as maiores reservas e hoje a maior produção nacional, não só de petróleo, como também de gás natural. Então, entre a camada do pós-sal e a camada do pré-sal, você tem uma camada de sal. Essa camada do pré-sal, ela está a uma profundidade de aproximadamente 5 a 7 mil metros, sendo, portanto, ali uma área de difícil exploração do petróleo, que exigiu o desenvolvimento de novas tecnologias que permitissem instalar equipamentos seguros em águas profundas e ultraprofundas, onde a corrosão, a pressão exercida pelo mar, pela água do mar, e também a força das correntes marinhas de profundidade, tornavam um tanto quanto complexo o desenvolvimento de uma tecnologia para explorar o petróleo no pré-sal. Mas a Petrobras, em convênio com algumas importantes universidades do país, a UFRJ, a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, conseguiu desenvolver tecnologias que possibilitaram explorar o petróleo na camada do pré-sal. E essa região tem uma reserva que, de acordo com a ANP,
pode chegar a 100 bilhões de barris de petróleo. Lembrando que a ANP é a Agência Nacional do Petróleo. Aqui nós temos o carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral não tem uma participação muito grande na matriz energética brasileira, mas é uma fonte de energia muito utilizada no mundo. É a segunda mais importante fonte de energia utilizada no mundo. Aqui o carvão mineral no Brasil tem uma participação de aproximadamente 5,5% da nossa matriz energética. Quando se fala em carvão mineral no Brasil, há de se destacar o cinturão carbonífero, que é essa área localizada aqui na cor lilás, presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. É aí que estão as maiores reservas brasileiras de carvão mineral. Esse carvão mineral produzido aqui no Brasil não é de boa qualidade. É um carvão que possui muitas cinzas, enxofre, úmido, magnésio, e isso vai limitar o teor calorífico do nosso carvão. O Rio Grande do Sul detém cerca de 86% das reservas conhecidas de carvão mineral. Há de se destacar municípios como São Jerônimo, Charqueadas, Butiá, Candiota, Ulha Negra, entre outros. Boa parte desse carvão produzido no Rio Grande do Sul tem por objetivo atender às inúmeras usinas termoelétricas encontradas no estado, ou seja, o carvão sendo empregado para a geração de eletricidade. Lá em Santa Catarina, boa parte da produção do carvão se encontra no Vale do Rio Tubarão. Então ali nós temos municípios como Lauro Miller, Siderópolis, Uruçanga, que se destacam na produção desse carvão. O carvão produzido em Santa Catarina é transportado pela estrada de ferro Dona Teresa Cristina até o porto de Imbituba ou Henrique Lage, de onde o produto segue de navio em direção ao porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde de trem esse carvão é levado, por exemplo, até a Companhia Siderúrgica Nacional, onde ele será misturado com o carvão importado. Aqui nós temos a indústria. A região centro-sul do Brasil possui o maior parque industrial do Brasil. Por que nossa região concentra tantas indústrias? Quais foram os fatores responsáveis pelo desenvolvimento da atividade industrial da região centro-sul? Aqui eu destaquei vários elementos importantes. A acumulação de capitais derivados da cafeicultura, que ajudou a financiar parte do desenvolvimento industrial, sobretudo da região sudeste. A disponibilidade de mão de obra, há de se destacar que a região centro-sul possui a maior população do país, então, além de dispor de muita mão de obra, tem um grande mercado consumidor. Entre as regiões geoeconômicas do Brasil, é aquela que possui a melhor infraestrutura de transportes, energia e comunicações. É uma região rica em recursos naturais. Nós vimos a disponibilidade do minério de ferro manganês em Minas Gerais, o petróleo e o gás natural na plataforma continental e na bacia do pré-sal. Vimos a importância do cinturão carbonífero lá no sul do Brasil e tantos outros recursos naturais que a nossa região centro-sul possui e que foram e são de grande importância para o desenvolvimento econômico regional. Há de se destacar que os maiores parques industriais da região centro-sul estão localizados nas regiões metropolitanas de São Paulo e, dentro desse contexto, há de se destacar os municípios do A, B, C, D, E, M, O paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Santa Efigênia, Mauá, Osasco, que apresentam uma grande concentração industrial, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a região metropolitana de Belo Horizonte, a região metropolitana de Porto Alegre, a região metropolitana de Curitiba,
o Vale do Rio Itajaí e Santa Catarina são algumas das áreas que apresentam as maiores concentrações industriais do nosso país. Um aspecto também vinculado à indústria está dentro do contexto do processo de redistribuição espacial da indústria, não só na região Centro-Sul, mas no Brasil como um todo. Então, a partir da década de 1990, boa parte dos novos investimentos industriais destinados ao Brasil passaram a se dirigir para algumas pequenas e médias cidades do interior. Isto porque essas cidades passaram a oferecer aquilo que nós chamamos de vantagens comparativas. A ausência de fortes sindicatos reduz o custo da mão de obra, reduz os riscos de greves e paralisações. A implantação de novos distritos industriais, onde os terrenos muitas vezes são doados ou os custos são muito baixos. A questão da logística de transporte, acessibilidade da matéria-prima, das peças, dos componentes industriais e a facilidade para escoar a produção industrial, evitando a questão da mobilidade que é complexa nas grandes cidades da região. Nós temos também a menor concorrência, os incentivos fiscais concedidos pelo poder público que correspondem à isenção parcial ou total de determinados impostos por um determinado período, são alguns dos fatores que contribuíram para que os novos investimentos industriais migrassem para algumas pequenas e médias cidades do interior. Há de se destacar um fato, que normalmente o comando das grandes empresas industriais permanece nas grandes cidades. O que migra para cidades de menor porte são as unidades de produção. Aqui nós temos um mapinha, inclusive, do estado de São Paulo, que já foi utilizado N vezes em questões de concurso, que mostra a migração da indústria em direção às cidades do interior paulista. Fenômeno este também que se processou no Rio de Janeiro, Minas Gerais, vem se processando no Paraná, Rio Grande do Sul e por aí vai. Moçada, lembrando ainda que o Centro-Sul do Brasil é o mais importante centro financeiro do país. Espero que vocês tenham gostado da aula, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!